Então vamos ler agora. Eu achei onde paramos aqui. Em Sri Hari Hara Kshetra. Essa aula aqui foi dada por Srila Bhaktivinoda Acharya Goswami Maharaj em Godruma Dweep, no Parikrama do ano passado, de Srinavadvipan, no dia 26 de março de 2021. Ela foi dada em Bengali, traduzida e transcrita para inglês, e agora nós vamos ler ela em português. Então, o Srila Acharya Maharaj, ele canta primeiro o Rei Vaishnava Thakura, e depois ele diz: viemos aqui, Shri Hari Hara Kshetra, como resultado de uma grande fortuna. Eu vou cantar mais um Kirtan agora. Hari Hara significa o Senhor unido ao Senhor Shiva. Você viu a deidade aqui? Um lado é preto e o outro lado é branco. Eu vou te dizer o porquê é assim. Então, Srila Acharya Maharaj, ele canta: Tumi Sarve Saresvara Kumara. Tumi Sarvesvaresvara Vrajendra Kumara. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: você é o Senhor dos senhores. Vrajendra Kumar. Por sua vontade, a criação e a aniquilação ocorrem dentro do universo. O que quer dizer isso? O mundo material ele é criado e depois ele é destruído pela vontade de Krishna. Tudo é pela vontade de Krishna. Então, o Senhor Brahma constrói o mundo material, o Senhor Vishnu mantém e o Senhor Shiva destrói. Mas isso dura 100 anos do Senhor Brahma. E 100 anos do Senhor Brahma é muito, muito, muito tempo. Muito tempo. 12 horas do Senhor Brahma, 12 horas do Senhor Brahma, corresponde a 71 ciclos de yugas. 71 ciclos de yuga, cada ciclo de yuga corresponde a mais ou menos 3 bilhões de anos. Então, se multiplica 3 bilhões por 71, multiplicado por 730, mais ou menos. Essa é a quantidade de dias que o Senhor Brahma vive e que o mundo material ele está aqui. Ele é criado pelo Senhor Brahma. Quando o Senhor Brahma morre, ele abandona o corpo, 100 anos, acaba o mundo material. Mas depois ele é reconstruído novamente. E assim é o ciclo. Por isso aqui está dizendo que pela vontade do Senhor Supremo, a criação e a aniquilação ocorrem dentro do universo material. Tem outro verso aqui que diz: por tua vontade, Brahma cria o universo. Por sua vontade, Vishnu mantém o universo. Um outro verso diz assim: por tua vontade, Shiva aniquila o universo material. Por sua vontade, Maya cria a sua prisão. Maya, ela cria a prisão, a nossa prisão. A prisão no mundo material. E ela está sempre colocando coisas para nós ficarmos mais presos, e mais presos, e mais presos. Ela dá o desfrute dos sentidos para nós, e o desfrute dos sentidos vai fazer com que nós ficamos cada vez mais presos, com correntes cada vez mais fortes aqui no mundo material. Por tua vontade, as almas nascem e morrem. Aqui, na verdade, a tradução está errada, né? Não é
alma, na verdade aqui são os corpos, né? Por tua vontade os corpos nascem e morrem. Por tua vontade, eles experimentam prosperidade e ruína, felicidade e angústia. A alma não morre, a alma nunca vai ser destruída. Ligadas por Maya, as almas vagam inutilmente, a menos que seja a sua vontade, elas não são capazes de fazer nada. Somente pela vontade de Deus é que a alma pode servi-lo, fazer algo é servi-lo. Você é o meu protetor e mantenedor. Eu aspiro por nada além dos seus pés de lótus. Nós não temos que querer nada, na verdade, nada material. Nós não devemos desejar nada material, e muito menos pedir algo material para Deus. Nós devemos desejar o quê? Servir ao Senhor Supremo, servir aos pés do Senhor Supremo. Outro dia foi lido aqui, o que é servir aos pés de lótus, ou servir pegar a poeira dos pés de lótus de Deus e colocar na nossa cabeça? O que significa isso? Não é literalmente isso. O que significa é seguir as orientações que Ele próprio veio nos dar, que os gurus estão dando. Isso é colocar a poeira dos pés de lótus em nossa cabeça. Isso é colocar os pés de lótus sobre nós, almejar os pés de lótus de Deus. O outro verso diz assim: desisto de confiar em minha própria força e esforço. Eu dependo da sua vontade. Nós não temos que achar que pelo nosso esforço nós vamos conseguir. Tem que ter a vontade de Deus. É aquela velha história que sempre contamos aqui em várias ocasiões, que mãe Yashoda tentando amarrar Krishna. Ela tentou, mas se Krishna não desse misericórdia, ela não amarraria. Então é necessário sim o desejo de servir Deus, muito desejo, muita vontade, muita persistência em servi-lo. Mas sem a misericórdia dele, que é o outro dedo que faltava para amarrar Krishna, para amarrar Gopal, sem a misericórdia dele, nada acontece. Então nós temos que desejar, tentar, e aí ele dá misericórdia, mas sem a misericórdia dele, não vamos alcançar lugar nenhum. Não depende de você somente. Bhaktivinoda Thakur é muito pobre, ele diz. Pobre que eu digo é pobre de fortuna espiritual. Ele fala isso, claro que ele não era. Ele falou, Bhaktivinoda é muito pobre e desamparado, desapegado. Se ele vive ou morre, depende de você. Então nós temos que ter essa concepção. Se Krishna quiser que nós abandonemos esse corpo, depende dele. Se ele quer que nós continuemos nesse corpo, depende dele. Não depende de nós, depende exclusivamente dele. Na verdade, tudo depende exclusivamente dele. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu esses versos aqui, e o último verso ele fala isso. Bhaktivinoda Thakur é muito pobre e desapegado. Se ele vive ou morre, depende de Krishna. Somente de Krishna. Assim acabou essa canção de 8 versos. Bhaktivinoda é muito pobre e desapegado. Se ele vive ou morre, depende de Krishna. Tudo acontece pelo desejo do Senhor Supremo. A morte, o nascimento, a felicidade, a prosperidade, a infelicidade e a tristeza. Se pensarmos dessa maneira, não haverá felicidade nem dor em nossas vidas.
pela vontade do Senhor Supremo, nasce-se e, pela vontade do Senhor Supremo, morre-se. Pelo desejo do Senhor, alguém se torna rico, e pelo desejo do Senhor, toda a riqueza é destruída, toda a riqueza é destruída. Tudo depende de Deus. Às vezes a felicidade pode vir e às vezes a infelicidade também pode vir. Tudo acontece por seu desejo. Pela misericórdia de Sri Guru Padma, continuando o nosso parikrama de Sri Govindadvipa, chegamos agora a este Sri Hari Harakshetra. E há uma história muito antiga relacionada a este lugar. Então, antes de contar aqui a história, de ler a história que Srila Charamaraji vai contar, temos que ter essa concepção que Deus Krishna, ele acontece tudo o que ele deseja. Uma vez eu escutei a aula de um monge, ele falou, monge da nossa missão, ele falou, quando você planeja algo e esse algo acontece, é porque era a vontade de Deus. Quando nós planejamos algo e não acontece aquilo, é porque não era a vontade de Deus. Quantas coisas nós planejamos no dia a dia e quando chega no fim do dia, ou no fim do mês, ou no fim do ano, não acontece. No início do ano é comum as pessoas, ou no final do ano, né? É comum as pessoas falarem assim, o ano que vem, quando é no fim do ano, né? A pessoa fala o ano, ou quando a pessoa faz isso no primeiro dia do ano, ela fala, este ano eu vou fazer isso. Alguns falam assim, esse ano eu vou fazer um regime para emagrecer. Aí o outro pensa assim e fala, esse ano eu vou fazer uma alimentação mais saudável. E o outro fala, esse ano eu vou estudar tal idioma. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou viajar. Esse ano... Todo mundo faz um planejamento, deseja algo para o ano que vem, quando é no fim do ano, ou no primeiro dia do ano ele fala, esse ano eu vou fazer isso. Só vai acontecer o que você planejou se é a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Então, quando você planeja algo e dá certo, é que você está sintonizado com o que Deus quer. Você está sintonizado com o que Deus quer. Mas, normalmente, tudo que planejamos, não tudo, mas a maioria do que planejamos não dá certo. Mas não é por causa que nós não conseguimos, porque, eu não consegui, não é que você não conseguiu. Deus não quis. Tudo só acontece pela vontade de Deus. Essa é a verdadeira concepção, a pessoa que conhece realmente, que entende o que é, a pessoa que entende a concepção correta, ela vê que tudo é vontade de Deus. Pela vontade do Senhor, nós nascemos, nós morremos, como diz aqui Srila Charamaraji. Pela vontade do Senhor, alguém se torna rico ou alguém perde tudo. Pela vontade do Senhor, a pessoa ela fica feliz às vezes ela fica triste. Enfim, tudo que acontece na nossa vida é pela vontade do Senhor. E aí Srila Charamaraji fala, pela misericórdia de Gurudeva, eles continuaram a fazer o parikrama em Govindadvipa. E ele vai contar agora essa história muito antiga que ocorreu naquele lugar que eles estão no dia, né? Eles estão no Sri Hari Harakshetra. Então vamos ver essa história aqui. Ele começa falando, certa vez, um grande sábio e yogi, Durvasa Muni, ele estava andando pela rua, quando de repente encontrou o rei Indra.
Indradevi. Durvasa Muni queria dar a sua bênção ao rei dos semideuses. Então, ele tirou a guirlanda de seu pescoço e a deu ao rei. No entanto, Indradevi, intoxicado com o seu ego e opulência, ele deu aquela guirlanda para o seu elefante. O nome do elefante é Airavati. Vendo a insolência do rei, Durvasa Muni o amaldiçoou. Que você perca tudo, que você perca toda a sua opulência, junto com os 3 mundos, porque ele era o rei dos 3 mundos. Indradevi é o rei dos 3 mundos. Então, Durvasa Muni falou que você perca tudo, toda a sua opulência com os 3 mundos. O plano superior, o céu, os 7 planos celestiais, os 7 planos infernais e a terra, que você perca tudo. Tendo ouvido sobre esse incidente, se sentindo muito feliz com isso, os demônios declararam uma guerra contra os semideuses. Os semideuses perderam a guerra e tiveram que fugir do céu, dos planos celestiais. Todos foram até Brahma e começaram a orar e chorar para ele. Brahma então veio com os semideuses para a casa, veio com os semideuses para a costa do oceano de leite e ofereceu louvor e orações ao Senhor Supremo. Satisfeito com os elogios oferecidos por todos os semideuses, chefiados por Brahma, Ksirodasya Sai Vishnu apareceu e os aconselhou a negociar uma trégua inteligente com os demônios e agitar o oceano de leite, usando a colina Mandar como a vara de agitação. E Vasuki, o rei das cobras, como acorda, então, o rei das cobras, Vasuki, o Senhor mandou, então, agitar o oceano, usando a colina, Mandar, com a vara de agitação, e Vasuki, o rei das cobras, como a corda, para obter o néctar que lhes daria imortalidade. O Senhor também os advertiu contra mostrar ganância ou lutar por qualquer outra coisa que pudesse resultar daquela agitação. Não lutar por ganância. Então, seguindo o conselho do Senhor Supremo, os semideuses declararam uma trégua com os demônios. Então eles foram para a colina Mandar, e ofereceram aos demônios para agitar o oceano de leite, juntos, para obter o néctar que os tornaria imortais. Os demônios também se tornariam imortais. Então ele fez
como o Senhor Supremo aqui, ele indicou, para harmonizar com eles. Os demônios, eles concordaram. Então, semideuses e demônios, eles trabalharam tão duro, agitando o oceano, que muitos semideuses e demônios realmente morreram como resultado de seu intenso trabalho. Mas o Senhor Supremo, misericordiosamente, veio e os trouxe de volta à vida, como a colina de Mandar flutuava no oceano, era impossível agitar o oceano. Então, o Senhor Supremo apareceu como Kurmadevi, uma forma de tartaruga. Então, o Senhor Supremo veio como Kurma. E, entrando na água, ele segurou Mandar, que é a colina, nas costas. Depois disso, muitas coisas apareceram do oceano agitado, mas primeiro havia veneno. Vendo o veneno saindo, todos ficaram com medo, mas os semideuses vieram ao Senhor Siuji Maharaj, o Senhor Shiva, e oraram a ele pedindo ajuda. O Senhor Shiva, Siuji Maharaj, misericordiosamente ele veio ao local e bebeu todo o veneno. Como resultado, a sua garganta ficou azul. E desde então, ele é famoso como Nilakanta. Então, o Senhor Shiva ficou famoso com esse nome, Nilakanta, porque o seu pescoço ficou azul, sua garganta ficou azul. Embora o Senhor Shiva tenha bebido o veneno, algumas gotas de veneno se espalharam e, quando essas gotas caíram no chão, entraram nos corpos de cobras, escorpiões, árvores venenosas, plantas, etc. Tendo se livrado do veneno, semideuses e demônios continuaram agitando o oceano de leite. Em seguida, Surabi, a vaca Surabi, apareceu. Semideuses a levavam para realizar o sacrifício de fogo. Vacas dão leite, que podem ser transformados em ghee. O leite da vaca pode ser transformado em ghee, manteiga, etc. Depois disso, um cavalo chamado Utticharava saiu dali. Bali Maharaj, ele pegou o cavalo. Então, tantos outros presentes auspiciosos surgiram. A joia Kaustuba, a flor Parijata, apsaras, anjos, Lakshmi Devi e assim por diante. Semideuses levaram tudo. No fim, o Senhor apareceu como um homem chamado um homem chamado Dhanvantari, e trouxe o néctar. Vendo o pote com o néctar, os demônios decidiram não perder tempo.
pegaram o pote e fugiram. Fugiram rapidamente. No entanto, os demônios começaram a lutar entre si mesmos, incapazes de decidir quem beberia primeiro. Os semideuses ficaram chocados ao ver a sua vaidade arrogante. Eles foram novamente para Vishnu e começaram a rezar. Sem dizer nada a eles, em resposta, Vishnu assumiu a forma de um jovem extremamente bonito e atraente, de uma jovem extremamente bonita e atraente, Mohini. Chegando aos demônios, Mohini lançou alguma ilusão sobre eles. E todos os demônios se apaixonaram completamente por sua beleza. Inacreditavelmente. O Senhor, na forma de Mohini, entendeu que os demônios se tornaram fracos. Então, ele concordou em dividir o néctar entre eles. No entanto, os demônios foram tão cegamente atraídos por sua bela forma que não perceberam que o Senhor havia enganado a todos. O Senhor deu todo o néctar aos semideuses. Os demônios tolos ficaram tão confusos que nem notaram nada. Veja só como a potência ilusória é extremamente prejudicial, né? Aqui no caso, Krishna veio na forma de Mohini, com o corpo, enfim, com aquela forma bela, enganou todos os demônios. E nós também somos enganados no mundo material, com o corpo, às vezes, de uma mulher ou de um homem. Então, Maya, aqui no caso foi Deus, né? Isso daqui que enganou os demônios, mas Maya nos engana às vezes com o corpo de outro, com coisas bonitas, com coisas ilusórias, e nós caímos também, como os demônios nós caímos. Algum tempo antes disso, Siuji Maharaj, o Senhor Shiva, uma vez estava pensando no Senhor e orou a ele: Prabhu, por favor, mostre-me alguns dos seus passatempos. Eu quero ver a sua forma e beleza milagrosa. Então, quando o Senhor Supremo, Sri Vishnu, apareceu como Mohini, ele decidiu testar Siuji Maharaj, o Senhor Shiva. Quando Krishna apareceu, de repente, como Mohini, após a agitação do oceano de leite, ele respondeu à oração de Siuji Maharaj e apareceu diante dele, brincando com uma bola. Brincando com uma bola. Vendo essa garota incrivelmente linda, Siuji Maharaj se sentiu completamente encantado e correu atrás dela, correu atrás de Mohini. Então, como uma bola, uma criança corre atrás da bola e o Senhor Shiva correu atrás de Mohini, como uma bola, correu atrás dela. Ao vê-lo correr, todos disseram: ó meu Deus, por que o sadhu está correndo atrás de uma garota? Ele ficou louco. Parvati, a esposa do Senhor Shiva, também disse: ó meu Deus, onde você está indo? Meu marido, eu sou sua esposa,
que esposa, Syuji Maharaj desistiu de tudo e não conseguiu ouvir nada. No final, ele conseguiu pegar Mohini. Quando ele a abraçou, a linda garota se transformou em Krishna e os seus corpos se fundiram em um só. Uma parte é Hari e a outra parte é Hara. O lugar onde aconteceu esse passatempo ficou conhecido como Sri Hari Hara Kshetra. Então essa história que Srilacharya Maharaj está contando, ele contou tudo isso para contar que o Senhor Shiva correu atrás de Mohini, a forma feminina de Krishna, e quando eles se abraçaram, Krishna assumiu a forma de Krishna, e eles se uniram, se fundiram. Por isso a deidade é metade branca, metade negra. Essa história e o local ficou conhecido como Sri Hari Hara Kshetra. Hari é Krishna, Hara é o Senhor Shiva e Kshetra local. Então ficou conhecido com esse nome. Por uma grande fortuna e misericórdia de Sri Guru Padma e todo o Guru Varga, nós viemos aqui hoje e nós tivemos a oportunidade de lembrar deste passatempo milagroso do Senhor Supremo. Jai Shila Guru Maharaj Ki Jai, Jai Shri Hari Harakshetra Ki Jai. Assim acabou essa aula de Srilacharya Maharaj, desse dia aqui, nesse local. Então, o que acontece? Por que ele está contando esse passatempo? Porque no Parikrama, quem não participou de Parikrama ainda, o Parikrama o que é? É uma procissão, conhecemos aqui no Ocidente como procissão. Então, o Guru vai na frente cantando, os devotos vão atrás, repetindo, como fazemos aqui. Primeiro, o Guru canta, aí todo mundo repete e vai caminhando, até chegar a um local sagrado. Nesse dia aqui, no terceiro dia, eles foram para esse lugar, Sri Hari Harakshetra. E ele contou a história desse local, por que se chama assim, né? Então, chegando no local, o Guru para, ele senta, todos sentam ao lado dele e ficam escutando a história daquele local. Isso é Parikrama. No caso aqui, ele está fazendo Parikrama em Sri Navadvipan, em Godruma Dvip, nesse dia aqui que ele contou essa história. Então, o Parikrama ocorre dessa forma. Vamos ver aqui a próxima aula. Qual será a próxima aula aqui? Só um minutinho para eu ver isso. A próxima aula o título é No Sri Samudragadi. Vou ler só uma introdução aqui para nós lermos hoje à noite essa aula aqui. Então, Srilacharya Maharaj fala assim: nos tempos antigos, um rei chamado Raja Samudrasen. Raja quer dizer rei, né? Então, o rei Samudrasen, ele viveu nesse lugar. E assim que o lugar
recebeu o seu nome. É nossa maior sorte, nossa maior fortuna, que estamos fazendo este parikrama hoje, na associação de todos os devotos, e que nós tivemos a oportunidade de ouvir as glórias, a glorificação de Sri Navadvipan. Se você mantiver a fé nos devotos do Senhor, o Senhor certamente concederá a sua misericórdia a você. Então, hoje à noite vamos ler essa história aqui desse rei Samudra Sen. E o local ficou com seu nome por causa dele, o rei que morou nesse local. À noite, então, vamos começar essa leitura. Deixem-me ver que dia que foi dada essa aula. Essa aula já foi no outro dia. Ela foi dada no dia 27 de março de 2021. Também foi dada em Bengali. E é o quarto dia do Parikrama. Então, já lemos o primeiro dia do Parikrama, já lemos o segundo dia do ano passado do Parikrama, já lemos o terceiro dia, e agora Silachar Maharaj, no quarto dia do Parikrama do ano passado, ele foi para esse local. Nesse local aqui que viveu esse rei, Samudra Sen. Então, à noite, vamos ler essa história. São histórias muito bonitas, lilas muito bonitos, né, que ocorreram, tanto com o Senhor Krishna como com Mahaprabhu. Enfim, não é somente os lilas de Mahaprabhu, o Gaura Lila. Temos lilas aqui também de Krishna, como esse aqui, que foi falado do oceano de leite que foi batido. O Senhor Shiva tomou todo o veneno, pediram para ele tomou todo o veneno, mas algumas gotas do veneno caíram no chão. E aí que os escorpiões têm veneno, as cobras têm veneno, e existem algumas plantas que são venenosas. Por causa essas gotas que caíram da boca do Senhor Shiva quando ele tomou todo o veneno que foi produzido ao bater o oceano de néctar. Então é uma história muito bonita, né? E existem vários líderes contando essas histórias. Vamos ver se houve alguma pergunta, algum comentário aqui durante a transmissão. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não houve nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E aí eu olho quem participou conosco hoje da transmissão. Jadavaya Namah Hari Haraya Namah Krishna Jadavaya Namah Hari Haraya Namah Krishna Jadavaya Namah Hari Haraya Namah Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghu
nash Vishnupura Jahanti Vigna nash Vishnupura Jai Gosai Jar Muni Tarada Jai Gosai Jar Muni Tarada Asvar Padarini Rapanchada Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Apila Janame Janame More Apila Jai Gosai Jobe Prache Koilo Baso Jai Gosai Jobe Prache Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem está conosco participando hoje.
Temos aqui conosco hoje Ramacharan Prabhu, Avishaka Devidasi e também Ishan Krishna Prabhu. Então, se tiver mais alguém também, eu agradeço a presença de todos que estão aqui, mesmo quem não quis se identificar, se tiver alguém. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam. À noite vamos ler, então, esse quarto dia de Parikrama do ano passado de Srivacharya Maharaj, em Srinavadipidam Parikrama, e ele falando sobre a história daquele rei. O local tem o nome do rei, porque ele vai contar a história do rei. À noite vamos ler isso. Então, um bom dia a todos, Dandavati Pranam.